Se essa oração apareceu para você hoje, é porque Deus conhece o que está acontecendo dentro da sua casa. Ele conhece os silêncios desconfortáveis, as palavras que foram ditas no calor da emoção, os olhares que já não se encontram como antes, e até aquela dor que ninguém comenta, mas que pesa no ambiente. Talvez sua família esteja passando por um momento difícil. Talvez exista distância entre pessoas que antes eram tão próximas. Talvez o amor ainda exista, mas esteja escondido debaixo de mágoas, orgulho, cansaço ou decepções acumuladas. E você tem orado em silêncio. Tem pedido a Deus, muitas vezes com lágrimas que ninguém viu, para restaurar aquilo que parecia tão bonito um dia. Tem pedido paz, tem pedido união, tem pedido que o Senhor entre onde você já não sabe mais como agir. Respire fundo agora, porque antes de qualquer palavra, Deus quer que você sinta algo. Você não está sozinho nessa luta pela sua família. O Senhor vê sua preocupação quando você deita e não consegue dormir pensando nos conflitos dentro de casa. Ele vê seu coração apertado quando percebe que algo está diferente entre vocês. Ele vê o medo de que as coisas piorem. Ele vê o desejo sincero de reconciliação. E neste momento, a presença de Deus começa a entrar na sua casa. Imagine agora uma luz suave atravessando cada cômodo. Não é uma luz comum, é uma presença, é cuidado, é proteção. É o próprio Deus visitando o seu lar. Sinta como se uma sombra protetora estivesse cobrindo o seu teto, envolvendo as paredes, alcançando cada quarto, cada coração. A sombra do Altíssimo está se estendendo sobre a sua família agora. Talvez existam palavras mal resolvidas. Talvez alguém dentro da sua casa esteja carregando feridas antigas. Talvez você mesmo esteja cansado de tentar manter tudo em pé enquanto sente que está desmoronando por dentro. Deus vê esse esforço. Deus vê quando você engole palavras para evitar brigas. Deus vê quando você tenta manter a paz mesmo estando machucado. Deus vê quando você se pergunta: onde foi que nós nos perdemos? Mas hoje, esta oração é um ponto de mudança. Não porque você tem força suficiente, mas porque Deus tem poder suficiente. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor esta família. Cada nome, cada história, cada ferida escondida, cada palavra que precisa ser curada. O Senhor conhece os detalhes que ninguém mais conhece. Se existe frieza, aquece. Se existe orgulho, quebra. Se existe distância, aproxima. Se existe divisão, restaura. Senhor, visita esta casa agora. Passeia por cada ambiente, toca cada coração. Alcança aquele que está mais resistente. Abraça aquele que está mais ferido. Conforta aquele que está em silêncio. Que toda a atmosfera pesada comece a se dissipar. Que toda palavra negativa lançada dentro desse lar perca força agora. Que toda influência de divisão seja removida, porque esta casa pertence ao Senhor. E enquanto você ouve essa oração, eu quero que você coloque em pensamento o nome de cada pessoa da sua família diante de Deus. Visualize cada um deles. Mesmo aquele com quem você está magoado, mesmo aquele que parece distante, mesmo aquele que você não sabe mais como alcançar, coloque todos diante do Pai. E se essa oração está tocando seu coração, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha família. Não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. Agora continue respirando. Sinta como se um peso começasse a sair do seu peito. Sinta como se o ambiente começasse a ficar mais leve. Sinta como se Deus estivesse dizendo: eu estou entrando onde você não consegue entrar. Senhor, leva embora toda raiz de amargura, toda mágoa acumulada, toda palavra que feriu profundamente, toda lembrança que ainda dói. Ensina essa família a perdoar. Ensina essa família a conversar novamente.
Ensina essa família a se olhar com misericórdia e não com julgamento. Pai, restaura o diálogo, restaura o respeito, restaura o carinho, restaura os abraços que deixaram de existir. Restaura os momentos simples que foram perdidos no meio das preocupações. Talvez existam preocupações financeiras pressionando essa casa. Talvez exista cansaço emocional. Talvez existam problemas externos afetando o clima interno. Mas hoje nós declaramos: a paz de Deus começa a entrar neste lar. Como está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que essa verdade entre na sua casa agora. Nada faltará, nem provisão, nem direção, nem amor, nem reconciliação. Ainda que vocês tenham andado por um vale difícil dentro do próprio lar, Deus está conduzindo essa família para águas tranquilas. E neste momento, imagine como se essas águas começassem a passar pela sua casa, lavando as discussões, lavando as mágoas, lavando o peso acumulado. Deus está restaurando o que parecia desgastado, e Ele está fazendo isso agora. Continue comigo, porque isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua família. Você percebe como muitas vezes a dor dentro da família não começa com grandes acontecimentos, mas com pequenas rachaduras que foram ignoradas? Uma resposta atravessada, um silêncio prolongado, um pedido de ajuda que não foi ouvido, uma expectativa que não foi correspondida. E quando menos se percebe, o ambiente da casa começa a mudar. Já não se ri como antes, já não se conversa como antes, já não se senta junto como antes. E o mais doloroso é que todos sentem, mas poucos sabem como resolver. Talvez exista dentro da sua casa alguém que esteja se sentindo incompreendido. Talvez exista alguém carregando culpa. Talvez exista alguém lutando contra pensamentos que ninguém imagina. Talvez exista um filho distante emocionalmente. Talvez exista um casamento frio. Talvez exista um cansaço que não é físico, é da alma. E você olha para tudo isso e pensa: como consertar algo que parece estar se desfazendo? Escute com o coração aberto agora. Deus entra exatamente onde as forças humanas terminam. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver tudo com palavras, argumentos, insistência e até controle. Mas a restauração verdadeira começa no coração. E só o Senhor pode tocar profundamente onde ninguém mais alcança. Visita agora aquele coração mais fechado. Visita aquele que está mais endurecido. Visita aquele que se afastou. Visita aquele que está machucado. Que toda barreira invisível comece a cair. Que toda resistência interna comece a ceder. Que o orgulho seja substituído por humildade. Que a frieza seja substituída por sensibilidade. Que o julgamento seja substituído por compaixão. Senhor, ensina essa família a ouvir novamente. Não apenas ouvir palavras, mas ouvir sentimentos. Ensina a enxergar além do comportamento. Ensina a perceber a dor por trás das atitudes. Ensina a entender que muitas vezes quem machuca também está ferido. Enquanto você continua ouvindo essa oração, imagine agora como se Deus estivesse caminhando pela sua casa. Ele entra na sala onde já houve discussões. Ele entra no quarto onde lágrimas foram derramadas. Ele entra na cozinha onde conversas ficaram inacabadas. Ele entra no corredor onde alguém passou em silêncio tentando esconder a dor. A presença de Deus não ignora nada. Ela toca tudo. E enquanto essa presença se espalha, sinta como se uma sombra protetora estivesse envolvendo cada pessoa da sua família. A sombra do Altíssimo está cobrindo este lar. Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que essa casa volte a ser esconderijo, que essa casa volte a ser refúgio, que essa casa volte a ser lugar de descanso e não de tensão. Pai,
Remove toda palavra dura que ainda ecoa na memória. Remove toda lembrança que alimenta ressentimento. Remove toda acusação silenciosa. Coloca no lugar disso compreensão. Coloca no lugar disso paciência. Coloca no lugar disso a capacidade de começar de novo. Talvez você esteja cansado de ser o único que tenta. Talvez você esteja pensando: eu já fiz minha parte. Mas hoje Deus não está pedindo esforço humano exagerado. Ele está pedindo entrega. Entrega sua família nas mãos dele. Não como quem desiste, mas como quem confia. Confia que ele pode fazer o que você não pode. Confia que ele pode tocar quem você não consegue tocar. Confia que ele pode restaurar sentimentos que você acredita que já morreram. Coloque a mão sobre o seu coração agora e diga, ainda que em silêncio: Senhor, eu entrego minha família nas tuas mãos. Sinta essa entrega acontecendo. Sinta como se você estivesse colocando sua casa dentro das mãos de Deus. Como se estivesse dizendo: eu não vou mais carregar isso sozinho. E se essa entrega está sendo sincera, escreva nos comentários: eu entrego minha família a Deus. Porque quando existe entrega, existe espaço para milagre. Senhor, que toda divisão comece a ser substituída por união. Que todo afastamento comece a ser substituído por aproximação. Que toda frieza comece a ser aquecida pela tua presença. Que essa família volte a se reconhecer, que volte a se apoiar, que volte a se proteger, que a casa volte a ser um lugar seguro. E enquanto essa oração continua, permita que Deus vá ainda mais fundo, porque a restauração que Ele começa, Ele termina. Às vezes, o que mais machuca dentro de uma família não são os grandes erros, são as pequenas ausências. É quando alguém precisava de apoio e encontrou silêncio. É quando alguém queria ser ouvido e foi interrompido. É quando alguém estava lutando por dentro, mas ninguém percebeu. E pouco a pouco, o coração começa a se fechar. Talvez exista dentro da sua casa alguém que já não fala o que sente. Talvez exista alguém que se afastou para não discutir. Talvez exista alguém que endureceu como forma de defesa. Mas por trás dessa postura ainda existe um coração. E Deus vê esse coração agora. Pai, vai além das aparências, vai além das palavras, vai além do comportamento exterior. Toca o que está escondido, cura o que foi ferido, amolece o que foi endurecido pelas decepções. Senhor, às vezes o que falta dentro de uma casa não é amor, é cura. Cura para memórias dolorosas, cura para frustrações acumuladas, cura para expectativas quebradas, cura para promessas que não foram cumpridas, cura para palavras que marcaram profundamente. E neste momento, nós pedimos: derrama teu bálsamo sobre esta família, como um óleo suave que desce e cobre cada ferida invisível, como uma luz que entra nos cantos escuros onde ninguém gosta de olhar, como uma presença que não acusa, mas restaura. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe solução. Talvez você esteja pensando que já tentou de tudo. Talvez você esteja cansado de esperar mudança. Mas escute isso com atenção. Deus trabalha em processos invisíveis. Enquanto você não vê, Ele está tocando. Enquanto você não percebe, Ele está alinhando. Enquanto você duvida, Ele está preparando reconciliação. Agora imagine algo comigo. Visualize sua família sentada à mesa novamente. Visualize risadas sinceras. Visualize conversas tranquilas. Visualize abraços verdadeiros. Visualize o ambiente leve. Visualize a casa sendo novamente um lugar de descanso. Essa imagem não é fantasia, ela é promessa, porque onde Deus entra, a divisão não permanece, Senhor. Restaura o casamento que está frio, restaura o diálogo entre pais e filhos, restaura o respeito que foi perdido, restaura a admiração, restaura a cumplicidade. Se existe traição emocional, traz arrependimento sincero. Se existe orgulho,
traz humildade. Se existe indiferença, traz sensibilidade. Se existe ressentimento, traz perdão. Ensina cada membro dessa família a assumir sua parte, sem acusar o outro. Ensina a dizer: eu errei, eu sinto muito, eu quero tentar de novo. Que as palavras de reconciliação sejam mais fortes do que as palavras de ofensa. Que o amor volte a falar mais alto do que o orgulho. E agora, coloque diante de Deus aquela situação específica que mais te preocupa. Talvez seja um filho distante, talvez seja um casamento desgastado, talvez sejam brigas constantes, talvez seja falta de diálogo, talvez seja um clima pesado que ninguém consegue explicar. Entregue isso agora. Diga: Senhor, entra exatamente aqui. E enquanto você entrega, imagine como se uma luz estivesse entrando exatamente nessa área problemática da sua família. A luz não acusa, a luz não expõe para humilhar, a luz cura, a luz esclarece, a luz aquece. Pai, onde existe escuridão dentro dessa casa, faz nascer tua luz. Onde existe tensão, sopra tua paz. Onde existe distância, constrói pontes. Onde existe frieza, reacende o amor. Que essa família volte a se reconhecer como presente de Deus uns para os outros. Porque família não é perfeita, mas pode ser restaurada. E se você crê que Deus está começando uma restauração hoje, escreva: minha casa pertence ao Senhor. Sinta agora como se uma atmosfera diferente começasse a envolver sua casa. Como se o peso estivesse diminuindo. Como se algo estivesse sendo alinhado no mundo espiritual. Porque quando Deus decide restaurar, Ele começa de dentro para fora. E essa restauração já começou. Mas ainda há algo mais profundo que Deus quer tocar. Existe algo que muitas famílias não percebem. O problema nem sempre é a falta de amor. Muitas vezes é o acúmulo de pequenas feridas não tratadas. Feridas que começaram pequenas, mas que com o tempo foram criando distância. Talvez alguém dentro da sua casa esteja dizendo, em silêncio: eu não me sinto valorizado, eu não me sinto ouvido, eu não me sinto importante. E essas frases nunca foram faladas em voz alta, mas foram sentidas. Pai amado, vai agora exatamente onde existem essas emoções escondidas. Se existe alguém nessa família se sentindo invisível, mostra que ela é vista. Se existe alguém se sentindo rejeitado, mostra que é amado. Se existe alguém se sentindo sobrecarregado, traz alívio. Senhor, cura as interpretações erradas, cura as suposições, cura os pensamentos que criaram muros, porque às vezes uma palavra foi mal compreendida e se transformou em distância. Às vezes um gesto foi mal interpretado e se transformou em mágoa. E hoje nós pedimos: desfaz esses nós emocionais. Desata aquilo que foi amarrado por orgulho. Desata aquilo que foi travado por medo. Desata aquilo que foi paralisado por decepção. E agora, eu quero que você imagine algo muito específico. Visualize cada membro da sua família envolvido por uma luz suave. Não é uma luz forte que machuca os olhos. É uma luz quente, aconchegante, curadora. Essa luz é a presença de Deus. Ela está entrando nos pensamentos, está organizando emoções, está trazendo clareza, está removendo acusações internas, está limpando lembranças dolorosas. Sinta como se essa luz estivesse passando de pessoa em pessoa. Primeiro alcançando você, depois alcançando aquele com quem você tem mais dificuldade, depois alcançando toda a casa. A presença de Deus não escolhe lados. Ela escolhe restaurar. Pai, restaura a comunicação, restaura a confiança, restaura o olhar de respeito, restaura o toque de carinho, restaura a capacidade de ouvir sem atacar. Se houve palavras que feriram profundamente, traz arrependimento verdadeiro. Se houve atitudes que machucaram, traz reconhecimento sincero. Se houve frieza, traz aproximação.
E neste momento, talvez você esteja sentindo algo mexer por dentro. Talvez esteja percebendo que também precisa liberar perdão. Talvez esteja entendendo que também precisa mudar algo. Talvez esteja reconhecendo que também falou coisas no impulso. Essa não é uma oração para apontar culpados. É uma oração para quebrar ciclos. Ciclos de discussão, ciclos de silêncio, ciclos de acusação, ciclos de afastamento. E nós declaramos: esse ciclo termina hoje. Como está escrito no Salmo 133, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que essa suavidade volte para dentro da sua casa. Que a união deixe de ser lembrança e volte a ser realidade. Agora respire profundamente. Sinta como se o ambiente estivesse sendo alinhado, como se algo pesado estivesse sendo removido, como se Deus estivesse reorganizando o que parecia confuso. E talvez você esteja pensando: mas e se a outra pessoa não mudar? Escute com atenção. Deus começa pelo coração que está disposto. E quando um coração muda, o ambiente muda. Quando o ambiente muda, as respostas mudam. Quando as respostas mudam, os resultados mudam. A restauração começa dentro. Pai, trabalha primeiro em mim. Molda meu coração. Corrige minhas palavras. Ajusta minhas atitudes. Purifica minhas intenções. Porque eu não quero apenas uma casa sem briga. Eu quero uma casa com paz verdadeira. E se você deseja essa transformação, começando por você, escreva: começa em mim, Senhor. Sinta agora como se Deus estivesse preparando algo maior, porque estamos nos aproximando de um momento profundo nessa oração. Agora, permaneça comigo, porque estamos entrando em um momento decisivo dessa oração. Até aqui, nós falamos sobre feridas, falamos sobre mágoas, falamos sobre distâncias, falamos sobre ciclos que precisam ser quebrados. Mas existe algo mais profundo que sustenta uma família restaurada. É a presença de Deus no centro, quando Deus não é apenas citado, mas convidado para habitar. Pai amado, hoje nós não queremos apenas resolver conflitos. Nós queremos colocar esta casa debaixo da tua autoridade. Se existiu desordem espiritual, coloca ordem. Se existiu brecha aberta por palavras negativas, fecha agora. Se existiu espaço para influência de divisão, remove completamente. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor. E neste momento, imagine como se uma cobertura espiritual estivesse descendo sobre o seu lar, como se um manto estivesse sendo colocado sobre o telhado, como se uma proteção invisível estivesse cercando cada parede, como se anjos estivessem posicionados nas entradas, como se a atmosfera estivesse sendo selada pela presença do Altíssimo. A sombra do Altíssimo cobre esta casa agora. Nenhuma palavra de maldição prospera. Nenhuma intenção de divisão permanece. Nenhuma influência externa consegue destruir aquilo que Deus está protegendo. Pai, se houve ataques contra essa família, se houve inveja, se houve palavras lançadas para dividir, se houve situações que tentaram desestruturar esse lar, nós declaramos: está quebrado agora, porque onde a tua presença governa, a desunião não domina. E talvez você esteja percebendo que não era apenas conflito humano. Talvez você esteja entendendo que havia um peso espiritual, uma tensão inexplicável, uma irritação constante, uma atmosfera pesada. Mas neste momento, a luz é maior que qualquer sombra, e a presença de Deus é maior que qualquer força contrária. Senhor, levanta essa família como uma fortaleza espiritual. Que o diálogo seja restaurado, mas que também haja oração juntos, que haja momentos simples de conexão, que haja palavras de bênção, que haja gratidão dentro da casa. Restaura o altar familiar, que não seja apenas um lar funcional, mas um lar espiritual, onde teu nome é honrado,
onde tua palavra é lembrada, onde tua presença é percebida. Como está escrito no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que essa promessa se cumpra nesta família. Que problemas externos não invadam a paz interna. Que crises do mundo não desestabilizem a harmonia do lar. Que dificuldades financeiras não destruam o respeito. Que pressões externas não destruam o amor. Pai, ensina essa família a lutar unida e não uns contra os outros. Ensina que o verdadeiro inimigo não está sentado à mesa. O verdadeiro inimigo é a divisão. E nós declaramos: a divisão não terá mais espaço aqui. Coloque agora diante de Deus qualquer influência externa que esteja afetando sua casa. Talvez amizades erradas, talvez conselhos negativos, talvez comparações, talvez interferências indevidas, talvez pressões externas. Entregue tudo. Diga: Senhor, guarda minha casa. E sinta como se muros de proteção estivessem sendo levantados. Muros de paz, muros de sabedoria, muros de discernimento, muros de amor. Agora imagine sua casa sendo envolvida por uma luz dourada. Uma luz que aquece, uma luz que purifica, uma luz que protege. Essa luz permanece. E enquanto essa proteção se estabelece, algo começa a mudar dentro dos corações. Porque quando Deus ocupa o centro, o resto encontra equilíbrio. E nós estamos nos aproximando de um momento ainda mais profundo. Um momento onde não apenas pediremos restauração, mas declararemos transformação. Prepare seu coração. Agora, fique em silêncio por alguns segundos dentro do seu coração, porque estamos entrando no ponto mais profundo desta oração. Até aqui pedimos, até aqui entregamos, até aqui clamamos por restauração. Mas agora nós vamos declarar: Pai amado, em nome do Senhor, nós declaramos que esta família não será definida pelos conflitos do passado. Ela será definida pela restauração que começa hoje. Toda palavra negativa que marcou esta casa perde força agora. Toda lembrança que alimentava dor começa a ser curada. Toda raiz de divisão é arrancada, não pela força humana, mas pelo poder da tua presença. Senhor, sopra agora teu Espírito dentro deste lar. Que haja um mover invisível acontecendo. Que haja um alinhamento silencioso, que haja uma transformação profunda que começa no interior de cada coração. Se havia frieza, aquece agora. Se havia dureza, amolece agora. Se havia orgulho, dobra agora. Se havia distância, aproxima agora. Pai, onde parecia impossível, começa o milagre. Talvez alguém dentro dessa família esteja há muito tempo sem demonstrar carinho. Talvez alguém esteja resistente. Talvez alguém tenha dito palavras como: não tem mais jeito. Mas hoje declaramos: tem jeito sim, porque Deus está no meio. E quando Deus entra, o impossível começa a perder força. Agora imagine a cena: você e sua família caminhando juntos, conversando com leveza, resolvendo conflitos com maturidade, sentando à mesa com paz, rindo novamente, orando juntos, apoiando uns aos outros. Sinta essa imagem como se ela estivesse se tornando realidade, porque o que começa no mundo espiritual se manifesta no mundo natural. Senhor, que essa casa volte a ser abrigo, que essa casa volte a ser alegria, que essa casa volte a ser unidade, que os pais sejam fortalecidos, que os filhos sejam protegidos, que o casamento seja restaurado, que o respeito volte a florescer. E agora, nós chegamos ao clímax desta oração. Pai, nós entregamos totalmente esta família nas tuas mãos. Não parcialmente, não com reservas, não com medo. Entregamos por completo. Toma o controle, assume a direção, reorganiza o que está fora do lugar, reconstrói o que foi abalado, reata o que foi rompido, cura o que foi machucado. Nós declaramos: a paz de Deus governa esta casa, a presença de Deus habita nesta família. A união volta a florescer, o amor
volta a ser forte, o respeito volta a ser natural, o diálogo volta a acontecer. Esta casa está debaixo da sombra do Altíssimo e nenhuma força de divisão prevalecerá. Se você crê nessa transformação, diga agora com fé, ainda que em voz baixa: minha família pertence ao Senhor. Sinta como se algo tivesse sido selado, como se um ciclo tivesse sido encerrado, como se uma nova estação estivesse começando. Permaneça alguns segundos respirando. Sinta a atmosfera mais leve. Sinta o ambiente diferente. Sinta o peso diminuindo, porque algo mudou. E agora? Nós vamos entrar em um tempo de desaceleração, um tempo de descanso, um tempo de paz profunda. Chegamos agora a um ponto profundo. Até aqui pedimos, até aqui entregamos, até aqui abrimos o coração. Mas agora vamos declarar, porque existe um momento na oração em que a fé deixa de apenas pedir e começa a afirmar. Pai amado, diante de tudo o que essa família enfrentou, diante das discussões, das noites tensas, das palavras atravessadas, das lágrimas escondidas, nós declaramos: a restauração começa hoje, não amanhã, não quando todos mudarem, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, Senhor, sopra vida nova dentro dessa casa, como o Senhor soprou vida no princípio. Sopra agora dentro desse lar, que onde havia desgaste, surja renovação. Onde havia frieza, surja calor. Onde havia silêncio pesado, surja diálogo sincero. Onde havia acusação, surja compreensão. Que os olhos voltem a se enxergar com amor. Que os ouvidos voltem a ouvir com paciência. Que as palavras voltem a carregar gentileza. Pai, que todo espírito de divisão seja removido agora. Que toda raiz de rancor seja arrancada. Que toda lembrança usada como arma seja neutralizada. Nós não aceitaremos mais que o passado governe o presente, porque o Senhor é Deus de recomeços. E neste momento, eu quero que você imagine sua casa sendo reconstruída por dentro, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, como se Deus estivesse alinhando os alicerces invisíveis da sua família. A base da confiança sendo restaurada, a base do respeito sendo reforçada, a base do amor sendo renovada. E agora, visualize todos reunidos novamente. Talvez não de forma perfeita, mas de forma possível, com pequenos passos, com pequenas mudanças, com pequenos gestos, porque restauração não começa com grandes discursos, começa com pequenos movimentos. Pai, dá coragem para pedir perdão, dá humildade para reconhecer erros, dá sabedoria para escolher palavras, dá sensibilidade para perceber o momento certo de falar, dá paciência para reconstruir o que levou tempo para se desgastar. E agora, chegamos ao clímax desta oração. Em nome de Jesus, nós quebramos todo ciclo de desunião nesta família, toda repetição de brigas, toda tensão constante, toda frieza instalada, toda divisão silenciosa, está encerrado agora, porque esta casa está debaixo da autoridade do Altíssimo. A paz entra, a união retorna, o amor se fortalece, a compreensão cresce, o respeito floresce, e nada que tentou destruir esta família será maior que o poder de Deus para restaurá-la. Respire profundamente. Sinta como se algo tivesse sido quebrado, como se uma corrente invisível tivesse caído, como se um peso tivesse sido removido. Isso é entrega, isso é declaração, isso é fé ativada. Agora, não vamos reacender intensidade, não vamos voltar à dor, vamos entrar no descanso, porque quando Deus age, a alma encontra paz. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu. Obrigado porque o Senhor está trabalhando. Obrigado porque a transformação já começou. Que esta família volte a dormir em paz. Que volte a acordar com leveza. Que volte a se sentir protegida.
que volte a sentir segurança dentro da própria casa. Como diz o Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, que essa mesa volte a ser lugar de união, que essa mesa volte a ser lugar de comunhão, que essa mesa volte a ser lugar de alegria. Agora, coloque a mão sobre o seu coração novamente. Sinta o ritmo da sua respiração. Sinta o ambiente mais leve. Sinta a presença de Deus envolvendo sua casa. A restauração foi declarada. O ciclo foi quebrado. A paz foi liberada. E agora, nós começamos a desacelerar. Agora, apenas permaneça. Não precisamos mais lutar nesta oração. Não precisamos mais declarar com intensidade. O que precisava ser quebrado, foi quebrado. O que precisava ser entregue, foi entregue. Agora é tempo de descanso. Pai, ensina esta família a descansar na Tua presença. Porque durante muito tempo houve tensão. Durante muito tempo houve preocupação. Durante muito tempo houve medo de perder o que ainda restava. Mas hoje, nós escolhemos confiar. Confiar que o Senhor está cuidando dos detalhes. Confiar que o Senhor está tocando cada coração. Confiar que o Senhor está alinhando conversas futuras. Confiar que o Senhor está preparando reconciliações naturais. Agora imagine sua casa à noite. As luzes apagadas. O silêncio tranquilo, uma sensação diferente no ar. Não é peso, não é tensão, é paz. Como se uma brisa suave estivesse passando pelos ambientes. Como se a presença de Deus estivesse caminhando silenciosamente pelos corredores. Como se anjos estivessem posicionados guardando cada porta. A sombra do Altíssimo permanece sobre este lar. Nenhum mal prevalece, nenhuma divisão volta, nenhum ataque prospera. Porque esta casa está guardada. Pai, que a partir de hoje as conversas mudem de tom, que as respostas sejam mais suaves, que os olhares sejam mais compreensivos, que os gestos sejam mais gentis, que pequenos sinais de mudança comecem a aparecer. Talvez um pedido de desculpa inesperado, talvez uma conversa que flui sem discussão, talvez um abraço que acontece depois de muito tempo. Talvez uma mensagem simples dizendo, eu me importo. Esses pequenos sinais são sementes, e o Senhor está plantando sementes de restauração. Agora, solte o controle. Você não precisa vigiar cada palavra. Você não precisa tentar forçar cada reconciliação. Você não precisa carregar o peso da transformação sozinho. Deus está no controle. Repita no seu coração. Deus está no controle da minha família. Sinta essa verdade entrando, como está escrito no Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa segurança agora não é apenas individual, é familiar. Sua casa está debaixo das asas do Altíssimo. Respire lentamente. Inspire paz. Expire preocupação. Inspire confiança, expire medo, inspire esperança, expire tensão e permita que essa sensação de calma se espalhe, porque a restauração não é apenas um evento, é um processo guiado por Deus. E você não está mais lutando sozinho nesse processo. Pai, guarda cada mente, guarda cada emoção, guarda cada palavra futura, que esta família aprenda a escolher a paz. Que aprenda a escolher a união, que aprenda a escolher o diálogo. E mesmo que surjam novos desafios, que não esqueçam do que foi declarado hoje. Hoje foi estabelecido um novo começo. E agora, nós continuamos desacelerando. A oração está se aproximando do momento mais íntimo, mais pessoal, mais profundo. Prepare seu coração. Agora, deixe tudo ficar mais silencioso dentro de você. Não há mais guerra nesta oração. Não há mais tensão. Não há mais confronto. Existe apenas presença. Pai amado, que esta família aprenda a permanecer debaixo da Tua presença todos os dias. Não apenas quando há crise. Não apenas quando há conflito.
mas também quando há alegria, quando há rotina, quando há dias comuns, que esta casa volte a ter momentos simples, momentos de riso, momentos de conversa leve, momentos de partilha, momentos onde ninguém precisa se defender. Senhor, ensina esta família a reconstruir confiança com paciência. Ensina que restauração não acontece da noite para o dia, mas acontece quando há disposição constante. Que cada um aprenda a dar passos pequenos, porém sinceros. Que o pai aprenda a ouvir, que a mãe aprenda a descansar, que os filhos aprendam a respeitar, que todos aprendam a valorizar uns aos outros. E se houve palavras duras no passado, que hoje nasçam palavras suaves. Se houve distanciamento, que hoje nasça aproximação. Se houve frieza, que hoje nasça cuidado. Pai, que essa casa seja conhecida pela paz, que seja conhecida pela união, que seja conhecida pela presença do Senhor. Que quem entrar nesse lar sinta algo diferente, sinta harmonia, sinta equilíbrio, sinta proteção. Agora imagine novamente sua casa, mas dessa vez não em conflito. Imagine sua casa em paz, as conversas fluindo, os olhares se encontrando, os problemas sendo resolvidos com maturidade, o ambiente leve. Visualize isso com calma, porque aquilo que você visualiza com fé, você começa a construir com atitudes. E Deus está fortalecendo essas atitudes agora. Talvez amanhã você perceba algo diferente. Talvez leve tempo. Mas algo foi estabelecido espiritualmente hoje. Uma decisão foi tomada. Uma declaração foi feita. Uma entrega foi realizada. E Deus honra decisões sinceras. Agora, coloque todos os membros da sua família mais uma vez diante do Senhor. Um por um. Sem pressa. Se houver alguém que você sente mais dificuldade, coloque essa pessoa também e diga no seu coração: Senhor, cuida dele. Senhor, cuida dela. Senhor, cuida de nós. Sinta como se Deus estivesse segurando cada um com cuidado, como um pai que protege, como um pastor que guia, como uma sombra que cobre. A sombra do Altíssimo continua sobre esta casa. E agora, nós nos aproximamos do encerramento. Um encerramento não de despedida, mas de selamento. Permaneça. Agora, nós chegamos ao momento do selamento. Tudo o que precisava ser entregue foi colocado diante de Deus. Tudo o que precisava ser quebrado foi quebrado. Tudo o que precisava ser declarado foi declarado. E agora, nós descansamos. Pai amado, sela esta família com tua paz. Que nada do que foi tratado aqui volte a dominar. Que nenhuma velha discussão retome força. Que nenhuma lembrança dolorosa volte a governar o presente. Que esta casa seja marcada por um novo tempo. Um tempo de maturidade. Um tempo de diálogo. Um tempo de união. Um tempo de amor renovado. Senhor, se houver lágrimas escondidas, transforma em alívio. Se houver medo do futuro, transforma em confiança. Se houver insegurança, transforma em fé. Que esta família aprenda a caminhar junta novamente. Não porque tudo é perfeito, mas porque decidiram permanecer unidos. Que cada manhã traga leveza, que cada noite traga descanso, que cada refeição traga comunhão, que cada conversa traga construção e não destruição. Pai, guarda este lar enquanto dormem, guarda este lar enquanto trabalham, guarda este lar enquanto enfrentam desafios, guarda este lar enquanto crescem juntos. Que a tua presença seja constante, não apenas sentida hoje, mas percebida diariamente. Como está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa declaração não seja apenas palavra, que seja estilo de vida, que seja fundamento, que seja direção. Agora respire lentamente, sinta a paz que permanece, sinta o ambiente leve, sinta a segurança espiritual estabelecida. Você não está sozinho,
Sua família não está desamparada, sua casa não está esquecida. Deus está presente, Deus está cuidando, Deus está restaurando, Deus está fortalecendo. E a partir de hoje, cada passo dessa família será conduzido pela paz. Que o amor seja mais forte que o orgulho, que o perdão seja mais rápido que a acusação, que a compreensão seja maior que a crítica, que a união seja maior que qualquer diferença. Pai, obrigado porque o Senhor entrou onde ninguém mais podia entrar. Obrigado porque o Senhor tocou onde ninguém mais podia tocar. Obrigado porque o Senhor começou uma obra que só o Senhor poderia fazer. Nós descansamos, nós confiamos, nós entregamos e declaramos: minha casa pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, minha história familiar pertence ao Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai. Neste momento final, eu te peço algo muito especial. Que essa pessoa que acabou de orar pela restauração da família não saia daqui apenas com palavras bonitas, mas com uma experiência real da tua presença. Pai, talvez existam cicatrizes profundas, talvez existam decepções antigas, talvez existam medos que ainda não foram totalmente vencidos, talvez existam dúvidas sobre o futuro, mas acima de tudo, existe um coração que deseja ver a família restaurada, e isso já é precioso aos teus olhos. Senhor, entra de forma ainda mais íntima nesse coração agora. Que essa pessoa sinta que o Senhor está perto, que sinta que não está lutando sozinho, que sinta que o Senhor ouviu cada oração silenciosa feita dentro do quarto, que sinta que o Senhor conhece cada lágrima derramada pela família. Pai, toca onde ninguém consegue tocar. Se houve frustração espiritual, reacende a fé. Se houve cansaço de orar, renova as forças. Se houve pensamentos de desistência, sopra a esperança. Que essa pessoa perceba que ainda existe propósito para a sua família, que ainda existe futuro, que ainda existe reconciliação, que ainda existe milagre. Senhor, que essa oração não termine aqui, que ela continue vivendo uma caminhada mais próxima de Ti, que ela não apenas peça restauração, mas aprenda a buscar Tua presença todos os dias, porque quando o Senhor está no centro, a casa encontra equilíbrio, o coração encontra direção e a família encontra fundamento. E agora, se você sente que Deus está tocando o seu coração, eu quero te convidar a algo muito simples, mas profundo. Entregue sua vida nas mãos de Deus, não apenas seus problemas, não apenas sua família, mas você. Diga no seu íntimo: Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero que o Senhor governe minha casa, eu quero que o Senhor conduza meus passos, eu não quero viver distante da tua presença. Permita que Deus cuide do seu coração, permita que Ele cure suas dores, permita que Ele fortaleça sua fé, permita que Ele seja o centro da sua casa. Existe esperança para você. Existe esperança para a sua família, existe esperança para o seu lar. Deus ainda está ouvindo sua oração e Ele não terminou a obra. Descanse na presença do Senhor, confie no processo, continue buscando, continue entregando, continue acreditando. Que esta oração aproxime você ainda mais de Deus, que sua casa seja marcada pela paz, que seu coração seja preenchido por amor, que sua fé seja fortalecida, que sua família seja restaurada e que, a partir de hoje, você sinta a sombra do Altíssimo cobrindo sua vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém.